da educação de filhos, e é bom que a gente tem conosco o irmão Elias Barbosa. Ele é da Igreja Reformada de Maceió e é um homem dedicado à educação cristã no meio das igrejas reformadas. Esse tema está aqui porque na prévia da semana passada nós colocamos uma enquete oferecendo 3 assuntos para vocês escolherem. Então o assunto mais escolhido naquele momento foi sobre vocação. Então nós falamos sobre esse assunto da vocação, mas o assunto de educação cristã, na verdade os 3 assuntos foram bem votados, embora a questão da vocação ficou mais votado, mas deu para ver que realmente os 3 assuntos eram assuntos bons, então ficaram bem divididos. Então o que eu estou fazendo é agora dar sequência nos outros assuntos, por isso hoje nós vamos falar sobre o tema da educação de filhos. Então, esse tema da educação de filhos, eu gostaria de começar lendo uma passagem da Escritura. Vamos ler Romanos capítulo 11. Versículos 33 a 36. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro, ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas, a ele, pois, a glória eternamente. Amém. Talvez você, lendo esse texto bíblico logo de início, talvez você pense qual a relação que esse texto tem com o tema da educação dos filhos, hein? Eu queria falar um pouco nesse programa. Eu sei que quando o assunto é educação de filhos, a gente pode realmente tratar uma infinidade de coisas, hein? Como pai pode desenvolver sua responsabilidade, como a mãe pode fazer isso, o papel dos pais na responsabilidade sobre os filhos, ou como os pais podem desenvolver a educação cristã dos filhos, que modalidade de educação cristã seria a mais apropriada. A gente pode falar sobre a escolarização, nós podemos falar sobre homeschooling, a gente, dentro de escolarização, nós podemos falar sobre a escola convencional, escolas pactuais. Então, de fato, há uma diversidade grande de temas ligados com a educação dos filhos. Então, rapidamente, eu quero falar sobre a responsabilidade dos pais em primeiro lugar e depois tentar aplicar um pouquinho isso sobre o uso da escola como ferramenta dos pais no cumprimento desse dever, né, de educar os filhos. Então eu vou voltar ainda para esse texto de Romanos, tá certo? Mas no momento... Então, o Rafael deu um retorno aqui pelo YouTube, que pelo YouTube também tá beleza. Ok, valeu, Rafael, obrigado por isso, tá? Então, nós vamos voltar a esse texto de Romanos 11 depois, mas vamos agora ao texto convencional, quando o assunto é responsabilidade dos filhos, a responsabilidade dos pais sobre os filhos. É Deuteronômio capítulo 6, né? Um texto bem conhecido. É quase que um texto áureo quando o assunto é educação cristã. Então, Deuteronômio capítulo 6 é aquela porção da Escritura que comumente chamamos de Shema, né? Shema Israel. Então, Deuteronômio 6, vamos começar do primeiro versículo.
Esses, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus, se te ensinassem para que os cumprisse na terra a que passas a possuir, para a possuir. Para que temas ao Senhor teu Deus e guardes todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Estou sentindo falta dos meus óculos aqui. Não estou vendo aqui, mas estou sentindo falta dele. A leitura está dificultada aqui. Ouve, pois, versículo 3, ouve, pois, ó Israel, e atenta em os cumprires, para que bem te suceda e muito te multipliques na terra que emana leite e mel, como te disse o Senhor, Deus de teus pais. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Essa inclusive, é o texto do conhecido Shema, né? Que é Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Então, esse versículo 4, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de toda a tua força. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e dela falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás no umbrais da tua casa e nas tuas portas. Então, esse texto realmente nos lembra sobre a nossa responsabilidade de transmitir aos nossos filhos não apenas o conhecimento do Senhor, mas também a responsabilidade de prepará-lo para a vida adulta. Então, no contexto do Antigo Testamento, a gente sabe, no meio do povo de Israel, havia uma simplicidade muito grande, né? Então, a transmissão do conhecimento de outras áreas da vida, como também a transmissão de um conhecimento tecnológico ou de uma profissão, isso também era de maneira muito mais simples, e os pais geralmente passavam o conhecimento da sua própria profissão para os filhos. Então, os pais estavam preparando os filhos em casa, na alfabetização, e estava transmitindo o conhecimento de Deus através da alfabetização, e também, junto com isso, estava transmitindo os costumes da família e também a profissão. Então, essas funções estavam meio que misturados no papel dos pais em relação aos filhos no mundo antigo. Isso foi se modificando ao longo do tempo, com a tendência de especificação, de especialização, de delimitação das coisas. Isso acabou tendo impacto também ao longo da história. Então, quando nós falamos sobre a educação cristã, nós não estamos falando somente de transmitir o conhecimento de Deus aos nossos filhos, mas de transmitir aos nossos filhos o conhecimento que eles precisam como preparação para a sua vida adulta. Isso inclui o conhecimento sobre Deus, mas isso também inclui toda a bagagem de tradição de família, como também a preparação para a profissão, a preparação, por exemplo, para um futuro casamento, o papel de homem e mulher no casamento. Então, no sentido bem amplo que usamos aqui esse conceito de educação cristã. E, então, deve ser tomado como a responsabilidade dos pais em, de fato, aplicar o conhecimento de Deus a todas as áreas da vida. Porque quando falamos sobre educação cristã no sentido abrangente, justamente porque se nossos filhos vão estudar a língua nativa, se eles vão estudar conhecimentos matemáticos, se eles vão estudar as ciências, eles vão aprender todas essas coisas com base em Deus, na revelação de Deus, com base na verdade de Deus. Então, aquilo que nós aprendemos sobre a verdade de Deus, qualquer conhecimento que nós vamos transmitir aos nossos filhos não pode ser conflitante com as verdades de Deus
que nós conhecemos tanto na criação e sustento de todas as coisas, como também na revelação. Então, falar sobre educação cristã não significa que não há espaço para outros conhecimentos. Então, a educação cristã reformada é aquela educação onde o conhecimento é restrito ao conhecimento sobre Deus e na perspectiva reformada. Não. Nós acrescentamos, às vezes, o adjetivo reformado para deixar bem claro a nossa ênfase na cosmovisão cristã reformada, em que nós queremos que os nossos filhos aprendam a enxergar o mundo à luz da palavra de Deus, hein? E não fazer uma separação entre o conhecimento de Deus e os demais conhecimentos, como se admitíssemos outro conhecimento fora de Deus e que pode, portanto, conflitar com Deus porque diz respeito a outra área. Isso nós realmente não fazemos, por isso adicionamos, às vezes, ao termo educação cristã, esse adjetivo reformado. Então, para que os pais realmente possam transmitir esse conhecimento variado aos filhos e que também possa filtrar todo o conhecimento aos nossos filhos, porque eles estão sendo confrontados o tempo todo, hein, nos contatos lá fora. Então, para que o pai consiga fazer bem isso, obviamente que os próprios pais, eles precisam ter o conhecimento apropriado de Deus. Se os próprios pais não têm um conhecimento apropriado de Deus, imagine então, ele nem poderá transmitir esse conhecimento de Deus, não poderá aplicar esse conhecimento de Deus a outras áreas e não poderá confrontar esse conhecimento de Deus com os conhecimentos concorrentes, não apenas acerca de Deus, mas acerca da criação e de todas as demais coisas. Então, por essa razão é que Deus está colocando o conhecimento dele como uma necessidade, como uma ordenança. Na palavra de Deus, como nós lemos aqui em Deuteronômio, Deuteronômio realmente coloca a busca do conhecimento de Deus como um mandamento, como uma ordenança. Nós precisamos, não é uma questão de fazer se der, mas realmente nós precisamos do conhecimento de Deus. E nós nos beneficiamos como meios de aquisição desse conhecimento de Deus, basicamente na família e na igreja. Então, esse aspecto da educação cristã não é um aspecto que nós podemos dizer que há uma ordenança bíblica para que nós possamos buscar conhecimento de Deus e nossos filhos possam buscar conhecimento de Deus na educação cristã fora do ambiente da família e da igreja. Mas eu sei que o presbítero Elias, a gente já conversou bastante sobre isso e eu quero concordar com ele que há espaço para escolas na complementação do conhecimento de Deus, principalmente o conhecimento aplicado a outras áreas. Nesse sentido, então, é um fortalecimento do conhecimento de Deus que nossos filhos já começam a aprender dentro de casa e também aprendem junto com seus pais no culto dominical, porque no culto os próprios pais estão aprendendo aquilo que eles vão aplicar aos filhos, hein? Então, essas três áreas se unem para realmente ficar como aquele cordão de três cordas, né? Que não se rompe facilmente. Então, os nossos filhos têm os nossos lares para aprender a palavra de Deus no contexto da família. Eles têm a igreja, onde eles aprendem a verdade de Deus, junto com seus pais, que também estão aprendendo para aplicar ele em casa. Mas podemos pensar então nessa terceira modalidade de obtenção do conhecimento de Deus, especialmente quando nós falamos sobre o conhecimento de Deus aplicado às demais ciências, né, aos demais conhecimentos. Então, a gente pode considerar nesse momento o papel das escolas. Mas então, educação cristã não é necessariamente escola.
eu estou usando o termo educação cristã, de fato, para significar a transmissão abrangente do conhecimento de Deus, nas áreas abrangentes. Então, considerando casa, considerando igreja e também considerando o papel de uma escola. Então, nesse ponto, então, de escola cristã, como uma parte complementar, a tarefa dos pais, a responsabilidade dos pais de transmitir o conhecimento de Deus aos seus filhos e também de aplicar o conhecimento de Deus às outras áreas da vida e aplicando a outros conhecimentos, e também para confrontar essa verdade de Deus com os conhecimentos concorrentes. Então, nesse ponto, precisamos reconhecer que, embora a escola possa servir nesse papel, então agora nós temos alguns desafios pela frente. Considerar que a educação de nosso país não é uma educação cristã em geral. Por quê? Porque não é uma educação que procura transmitir conhecimentos aos nossos filhos que sejam a verdade de Deus aplicada às múltiplas áreas. A gente sabe que não é assim, especialmente se você vai para um ambiente público. No ambiente privado, eventualmente, você tem escolas que talvez não sejam escolas cristãs no sentido mais pleno da palavra, no sentido de ser uma escola registrada como escola cristã, que é supervisionada por uma igreja ou por um conselho de cristãos e que estão aplicando a visão cristã desse grupo de pessoas ou dessa igreja àquela escola. Na maioria dos casos não é assim, né? Na maioria dos casos, as pessoas falam que é uma escola cristã simplesmente porque o dono é cristão. Né? O dono é crente, então o dono procura colocar alguns princípios que ele mesmo tem como cristão também no contexto do seu empreendimento, que é a sua escola. Mas nós nunca devemos esquecer que a escola particular, o primeiro objetivo da escola não é aplicar o conhecimento de Deus às crianças, mas o primeiro objetivo da escola é oferecer um serviço educacional. E os donos, então, esperam receber por isso. Isso, por si só, é um fator limitador, porque depende das mensalidades e os pais têm de ajustar os trabalhos da escola, então, às expectativas dos pais. Então, nem sempre esses compromissos cristãos são mantidos, então, na escola. E, então, avançando um pouco mais nesse aspecto particular agora, porque quando consideramos que as escolas chamadas cristãs nem sempre são realmente escolas cristãs, nem sempre são escolas comprometidas em aplicar a verdade de Deus aos múltiplos conhecimentos, mas simplesmente são chamadas cristãs porque pertencem a pessoas que são cristãs. Mas é difícil, então. Há um problema. Porque imagine se, então, nem todas as pessoas têm condição de colocar filhos em escola particular. Né? A maioria das pessoas tem de colocar filhos em escola pública porque não tem condição de colocar na escola particular. E entre aqueles que podem colocar na escola particular, nem sempre tem uma escola cristã perto da sua casa. Nem mesmo essa modalidade de escola cristã, onde o dono é cristão e por causa disso mantém algum princípio cristão. E especialmente, raramente, há uma escola cristã confessional. Essa modalidade de escola confessional é uma modalidade reconhecida pelo nosso sistema educacional, onde o grupo que administra a escola pode manter a visão religiosa da escola. Né? Então, ela pode, ao mesmo tempo que está aplicando os múltiplos conhecimentos, ele pode, junto com isso também, mostrar em que eles acreditam e pode até interagir com o conteúdo geral e pode até filtrar esse conteúdo geral de acordo com a visão de ensino da escola.
Então, mas essa modalidade de escola confessional é uma coisa registrada, não é somente você querer que a sua escola faça isso. Realmente há um trâmite, há um caminho a ser seguido, existem os passos, a própria documentação da escola já deve incluir o material confessional desse grupo ou igreja. Por exemplo, nós temos na nossa Confederação de Igrejas Reformadas, nós temos, talvez Elias pode me ajudar nisso, se o Naí também é o caso, que eu acho que não, porque lá é ligado com a prefeitura, eu não sei se classifica como escola confessional. Mas nós temos em São José da Coroa Grande, que é no litoral sul de Pernambuco, na divisa com Alagoas, a Escola Bíblica Cristã, que é uma escola confessional, onde os princípios cristãos reformados são mantidos na igreja, na escola. E também em Maceió tem uma escola de menor porte, de até o 5º ano, em Maragogi, em São José até o 9º ano. Então, em Maceió, o porte é menor, mas é mantido esse caráter confessional da escola, onde a escola tem a liberdade de manter a sua visão. E elas são registradas como tais, e os documentos, as 3 formas de unidades, que são os documentos confessionais das igrejas reformadas, são adotados, então, como documentos oficiais que refletem a visão religiosa da escola. Então, é difícil para pais realmente conseguirem ter uma escola assim perto da sua casa, hein? Então, nesses casos, veja que desafio para os pais. Os pais têm uma responsabilidade pela frente. Os pais precisam transmitir as verdades de Deus aos seus filhos. Vamos considerar que ele está se esforçando para fazer isso em casa. Vamos considerar que ele está sendo zeloso em levar os seus filhos para a escola, para a igreja no domingo. E agora ele tem uma opção de continuar transmitindo esse conhecimento de Deus, agora estendendo esse conhecimento na aplicação aos demais conhecimentos. E ele pode fazer uso de uma escola para ajudá-lo, porque nem sempre é fácil para os pais, embora haja a modalidade de homeschooling, a gente sabe que nem sempre é simples para os pais realmente assumirem essa posição, mas ele ainda tem um compromisso de Deus de transmitir o conhecimento de Deus aplicado a todos os conhecimentos. E como ele vai fazer isso? Se ele vai entregar o filho dele para uma escola que é cristã, mas não é uma escola cristã confessional, ou não é nem uma escola cristã, e de vez em quando vai entregar para a escola pública. Então você percebe aqui o desafio que existe nessa etapa, porque os pais ainda têm a obrigação, a responsabilidade é deles. Eu sei que tem aquelas situações onde em casa os pais não estão cumprindo os seus deveres, não estão cumprindo sua responsabilidade de ir aos cultos para aprender a palavra de Deus a fim de transmitir aos seus filhos, e por causa disso os filhos também não estão indo com ele à igreja. Então, sinceramente, eu nem quero abordar esse ponto agora, porque isso seria um outro tratamento, seria realmente mais uma palestra no sentido de exortação a esses pais. Eu não vou tratar isso agora, não daria para fazer isso. Mas então, isso é difícil você esperar que esses pais vão, então, ter alguma preocupação na hora de colocar os filhos na escola. Obviamente que não dá para imaginar isso. Ele já não está tendo essa preocupação na transmissão do conhecimento de Deus em sua casa, nem na igreja. Então, imaginar que ele vai se preocupar na hora de botar na escola, dificilmente, seria contrassenso. Mas pensando realmente nos pais zelosos, que estão lutando em casa para manter uma prática devocional, onde o conhecimento de Deus está sendo transmitido aos seus filhos, um zelo pela palavra de Deus, pelo culto do Senhor, pela adoração corporativa, de levar seus filhos para lá, para aprenderem com ele as verdades de Deus. Esse pai realmente sofre. Esse pai realmente sofre. Então, você pegar e entregar o seu filho para uma escola que
vai confrontar esse conhecimento de Deus, é realmente um desafio muito grande. Então, é possível usar esse terceiro recurso, hein, essa terceira via como complemento à responsabilidade dos pais de transmitir o conhecimento aos filhos? Sim, é possível, mas veja que isso realmente exige muito dos pais. Não é simplesmente colocar o filho na escola. Junto com isso, tem uma advertência também, que deve ser lembrada aos pais, é que mesmo colocando na escola, os pais não estão transferindo sua responsabilidade para a escola. Hein? Se a escola falha, ele não se exime da responsabilidade, não. Não é simplesmente chegar lá e reclamar com a escola e cobrar e achando que eles não cumpriram o dever dele. Não. O papel, a responsabilidade ainda é minha. Eu vou cobrar da escola, mas sabendo que eu falhei em realmente não proteger meus filhos de um ensino impróprio, errado, conflitante com as verdades de Deus. Então, não tem como negar, irmãos, de que o ensino fora do ambiente da família cristã firme, fiel e do ambiente de igreja será um ensino anticristão. Se você vai para as escolas e essas escolas não têm o mínimo compromisso cristão, é educação anticristã. E olhe que eu estou aqui considerando como educação cristã mesmo esses casos mais fracos de uma escola que é de um proprietário cristão, porque a gente mesmo, quando estava em Maceió, o pastor Flávio estava cansado de dizer que a diretora da escola ensinava coisas que ele chegava em casa e tinha que desfazer tudo com os filhos. Hein? Então, mesmo sendo donos cristãos, isso infelizmente não significava muita coisa não, mas eu quero considerar, tá certo? Eu quero considerar que nessas escolas, minimamente, certos princípios cristãos serão mantidos e eles ainda estão tentando manter a verdade de Deus, confrontando isso com o pensamento anticristão. Mas se nem isso é o caso, e você vai colocar o seu filho numa escola que não tem nenhum conhecimento de Deus, e é uma escola que labuta necessariamente contra as verdades de Deus. Ainda tem aquela possibilidade de escolas que pertencem a outras igrejas, que muitas vezes não é do nosso viés confessional, mas pelo menos minimamente alguns princípios cristãos estão sendo mantidos lá. Então eu estou colocando na mesma categoria dessas escolas de propriedades de cristãos. Mas, tirando desse contexto, é uma educação anticristã. Irmãos e irmãs, para ser uma educação anticristã, não precisa que elas estejam abertamente se opondo ao Evangelho, negando que se fale o nome de Deus em sala de aula, que ninguém possa expressar sua fé, sua religião. Não precisa necessariamente ser agressivamente anticristã para ser anticristã. Em maior ou em menor grau, todas as escolas procuram transmitir os múltiplos conhecimentos sem a dependência de Deus. Eles transmitem qualquer tipo de conhecimento que você imaginar na área da física, da matemática, das ciências sociais, das ciências naturais. Eles transmitem o conhecimento sem dependência de Deus, não subordinado às verdades de Deus. Isso é ensino anticristão, porque vai moldar a mente da criança a pensar sem Deus. Eles raciocinam sem Deus. Eles aprendem a explicar todas as coisas sem a necessidade de Deus. Isso é um ensino anticristão, onde está tirando Deus daquele conhecimento que a criança está aprendendo. Aqui nós voltamos então para o texto de Romanos, né, que nós lemos no começo, Romanos capítulo 11, e particularmente
o versículo 36, porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas, a ele pois a glória eternamente. Amém. Pense nesse versículo, fique com esse versículo na sua mente, tá certo? Se uma escola cristã não ensina que todas as coisas têm sua origem em Deus e que pertencem a Deus, que elas são mantidas por Deus, que elas são governadas por Deus e que elas caminham para o fim estabelecido por Deus e para o louvor de Deus, essa igreja está trabalhando contra Deus. Essa escola está trabalhando contra as verdades cristãs que devem governar absolutamente o conhecimento dos nossos filhos. Então não é suficiente que uma escola apenas permita que os alunos tenham a sua própria crença. Se na hora de ensinar os múltiplos conhecimentos, exige que Deus fique do lado de fora. Se uma escola ela não permite que o conhecimento de todas as coisas pertencem a Deus e tem sua origem nele, como você pode dizer, porque dele, como o texto de Romanos 11:36 está dizendo? Como você, como cristão, pode dizer que todas as coisas são dele, se então o conhecimento que seus filhos estão adquirindo não pode ser combinado com o conhecimento de que todas as coisas provêm dele e pertencem a ele? Mas ao invés disso, as escolas impõem o ensino de que o mundo veio à existência a partir de processos evolutivos, sem a gerência, sem a intervenção, sem o agente criador que é Deus. Como é possível você dizer que, então, como diz aqui o texto, porque dele são todas as coisas? Se a escola não permite o conhecimento de um Deus que intervém na criação, um Deus que mantém todas as coisas estáveis, ainda que Deus use leis da física para isso, mas é Ele sustentando e regendo todas as coisas. Como você pode dizer, então, com essas palavras, que por meio dele são todas as coisas? Como você, como cristão, pode manter isso se o ensino na escola impõe que o mundo é governado meramente por leis intrínsecas? Ou até mesmo, como os materialistas dizem, por processos aleatórios de átomos se chocando? Como combinar? Como dizer que todas as coisas é por meio dele, se nas escolas esse conhecimento tem que ficar de fora e tem que ser ensinado que o mundo é regido por leis físicas ou por processos aleatórios? Se as escolas não permitem o conhecimento de que Deus criou todas as coisas, que Ele governa todas as coisas e que agora Ele dirige todas as coisas para um propósito que Ele mesmo estabeleceu, como diz aqui, para Ele são todas as coisas. Como afirmar isso se a escola impõe que o destino de cada pessoa é construído por ele mesmo, por seu livre-arbítrio, ou, no caso dos materialistas, de que o destino segue um resultado também aleatório, sem nenhuma definição? Como? Como manter que todas as coisas pertencem a Deus porque foi criado por Ele, que todas as coisas são mantidas porque é Deus que preserva, que sustenta todas as coisas, e como manter que todas as coisas foram feitas para a glória de Deus, se nas escolas não pode ser afirmado que todas as coisas têm origem em Deus, são mantidas por Ele e com o propósito de glorificar o nome dEle? Como é possível? Nesse sentido, que nós devemos ter muito cuidado quando o assunto é colocar os nossos filhos
em uma escola. Talvez você está pensando do outro lado, mas não é uma tarefa fácil, eu reconheço. E pode ficar tranquilo que eu até sei que em muitos casos, mesmo a despeito de tudo que eu estou falando, paciência. Paciência. Eu não tenho o que fazer. Eu tenho que ter paciência, eu tenho que trabalhar mais, eu tenho que orar mais, tenho que pedir a Deus que possa me dar mais condição e sabedoria e me dirigir para que eu possa fazer mais do que eu estou fazendo agora. É verdade. Eu reconheço isso. E é o caso de muitas famílias. Mas pense, você pelo menos está se preocupando com isso. Você está pensando sobre isso. Se você não tem filho ainda, você já está pensando como é que vai ser quando você tiver filhos. Se você tem filhos pequenininhos e ainda não chegaram em uma idade maior e que talvez imponha sobre você colocar seu filho na escola, você já está pensando, já está orando, já está pedindo sabedoria a Deus para lidar com essa situação. É nesse sentido também que nós falamos de educação cristã, como uma educação ampla, como uma educação que os nossos filhos começam com os pais dentro de casa, seja na transmissão regular do ensino por meio da leitura, instrução com a palavra de Deus, seja por meio das práticas, seja por meio de um ambiente controlado em casa. Quando chegamos na igreja, também esse conhecimento de Deus, através da pregação, através das práticas da igreja, através da comunhão dos santos. E agora, o pai sentindo necessidade de fazer uso desse recurso que é a escola para fazer melhor o seu trabalho de aplicação do conhecimento de Deus aos múltiplos conhecimentos, das múltiplas disciplinas. Então, educação cristã, portanto, é mais do que uma escola cristã. A educação cristã é a transmissão e a aplicação do conhecimento de Deus, da verdade de Deus, a todos os conhecimentos. Então é um desafio enorme. É um desafio enorme. Então aquelas famílias que terão realmente grande dificuldade com isso, seja por questão financeira, não podem colocar na escola particular, escola pública, você não vai ter algo diferente disso. Na escola particular, para aqueles que podem pagar, ainda terão dificuldade de encontrar uma escola cristã que preserve razoavelmente o conhecimento de Deus e aplique-o aos demais conhecimentos. Apesar disso, os esforços dos pais devem ser realmente gigantescos para que, com oração, com trabalho, com dedicação, para que Deus realmente possa dar sabedoria e guiá-lo no sentido de que ele possa realmente fazer um pouco mais, hein? Isso às vezes exige certas mudanças na vida de uma família. Isso fala sobre mudança de emprego, fala sobre mudança de local, mudança de método de ensino. Mas os pais precisam assumir essa responsabilidade. Eles não podem simplesmente dizer, bom, eu não consigo, eu não tenho as condições, então é assim mesmo, eu tenho que fazer isso. E então envia os seus filhos para uma escola anticristã. E como eu já expliquei, anticristã, porque qualquer escola que não pode aplicar esses 3 princípios de que todas as coisas são de Deus, são mantidas por Ele e para a glória dEle, então está labutando contra as verdades de Deus. Então, para concluirmos, já falta 15 minutos aqui para as 10, voltando à responsabilidade dos pais, né? No mundo antigo, especialmente no ambiente israelita, hein? O povo de Israel já bem cedo usava a sinagoga para... Os pais usavam a sinagoga para complementar o ensino dos filhos, mantendo sua responsabilidade. Muitas vezes ele entregava as crianças para serem
educado aos pés de um rabino. Então, eles receberiam não apenas o conhecimento das letras, né? Não apenas seriam alfabetizados, mas eles também receberiam o conhecimento de Deus, além das reuniões de adoração que eles iam com os pais, eles aprendiam também com as sinagogas, estavam aprendendo também com seus pais em casa, e muitas vezes também eles estavam sendo preparados pelos rabinos para o futuro também, especialmente naqueles casos onde os filhos eles assumiriam uma posição religiosa, né? E em outros casos os pais estavam ensinando uma profissão para os seus filhos em casa. Mas nem todas as famílias tinham condição de fazer isso, de enviar seus filhos para a sinagoga para ser educado com um rabino. E em muitos casos, eu não tenho como dizer a maioria, mas era mais comum que os pais faziam todo esse processo em casa, desde a alfabetização, a transmissão do conhecimento de Deus e também a transmissão dos costumes e de uma profissão para os filhos. Tudo isso era feito no contexto de família. Quando os judeus se mudaram para a Babilônia e não tinha mais o templo, então esse aspecto da sinagoga foi mais fortalecido ainda, porque longe do templo eles enfatizaram bastante a sinagoga. Então a sinagoga deixou de ser somente o lugar onde eles se encontravam para as reuniões porque não tinham templo, mas passou a ser realmente o lugar onde eles usavam para promover a educação também. E até no Novo Testamento a gente ainda pode ver isso funcionando. Templo e sinagoga estão sendo combinados para promover o conhecimento do povo de Deus, né? Por exemplo, em Lucas 6:40, interessante porque Jesus faz uma menção a esse aspecto dos mestres de Israel que estavam ensinando grupos de pessoas. Lucas 6:40, nós lemos o Senhor Jesus dizendo: o discípulo não está acima do seu mestre. Todo aquele, porém, que for bem instruído será como seu mestre. Então, Jesus está transmitindo instrução aos seus próprios discípulos, mas ele está mencionando uma prática muito comum em Israel. Existiam muitos mestres, especialmente ligado com o conhecimento da lei, mas que aplicava filosofia e outros conhecimentos. E também, 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 5-8, também fala, tem um pano de fundo desse contexto de instrução. Então, desde o passado até o presente, nós aprendemos na palavra de Deus sobre a responsabilidade dos pais de transmitir a verdade de Deus para os seus filhos e aplicar essas verdades aos demais conhecimentos e confrontar essa verdade com as mentiras concorrentes com a verdade de Deus. É um grande desafio para os pais. E no cumprimento do seu mandato, da sua responsabilidade, então, os pais devem manter em casa um forte ensino da palavra de Deus e aplicar já dentro de casa esse ensino da palavra de Deus nos costumes, nas tradições, nas práticas, no ambiente familiar, e também deve ser zeloso para estar com os seus filhos no culto dominical, onde ele próprio está aprendendo aquilo que vai ser transmitido para os filhos, e o pai ainda terá essa terceira opção, que é recorrer a uma escola cristã para continuar realizando esse trabalho, especialmente considerando as demandas do mundo presente, que tira muito tempo dos pais, e muitas vezes até a esposa está tendo que trabalhar por necessidade. Eu nem estou falando dos casos em que mulheres estão deixando o lar
porque não querem assumir suas responsabilidades no lar, mas naqueles casos mesmo, onde às vezes por necessidade, o orçamento é muito apertado e a esposa às vezes tem de trabalhar. E às vezes pais nessa situação realmente precisa recorrer às escolas. Então, os pais precisam realmente ser bem zeloso em relação a isso. Então, a oração é que possa realmente aplicar esses princípios, né? Aplicar essas verdades de Deus na vida dos nossos filhos, mas nunca, irmãos, nunca esquecendo que é responsabilidade nossa. Somos nós, como pais, que recebemos esse mandato do Senhor. Nós precisamos cumprir esse mandato. Nós precisamos transmitir um forte conhecimento de Deus aos nossos filhos. Isso não vai impedir que ele seja bombardeado e confrontado com todo tipo de mentira. Mas nós podemos orar ao Senhor com muita confiança de que Deus será misericordioso e Ele vai cuidar dos nossos filhos e vai preservar os nossos filhos, mesmo diante de situações adversas.